Muito bem, gente. Estamos juntos na nossa live, Escola Bíblica Dominical. E convido os irmãos a lerem o Salmo 51, versículo 10 e também o Salmo 119, versículo 67. Salmo 51, versículo 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ou em algumas traduções, inabalável. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Amém? Podeis sentar. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 151 não tem, né? O Salmo 150, até o 150 você acha. A não ser que inventaram aí uma outra Bíblia, né? Muito bem, queridos. Escola Bíblica é um local já de estudo. Escola, lugar de estudo, de meditação. Nós queremos nos deter diretamente na lição. Costumamos, quando não estamos gravando, fazermos aquele exercício de decorar os livros da Bíblia, decorar Jesus como tema central da mesma e assim por diante. Mas nas gravações a gente quer se deter no tema em pauta. No caso hoje, tratamentos de Deus. Sem dúvida, a vida cristã está longe de ser a mera adesão a um ritualismo religioso sem uma mutação expressiva de corpo, alma e espírito. Então a vida cristã está muito longe de ser o acúmulo de ritualismos, como algumas pessoas pensam. Pode, não pode, isso aqui essa igreja permite, aquela lá não permite. Essas bobeiras, né? Que tem a ver com o ritualismo secular religioso. Mas a gente, ao ler um texto bastante conhecido de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5:23, diz o seguinte: que todo o nosso corpo, alma e espírito devem ser plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Isso choca com a ideia de transformar o espírito e a alma do homem em mero sopro e mero fôlego, pois de vez em quando eu ironizo essas seitas heréticas que tentam transformar a alma e o espírito do homem como respiração, né? E ainda dizem que é a mesma coisa, sopro e fôlego, né? Sendo que a Bíblia faz distinção. E aí você pergunta para eles, levando isso para o pé da letra, e pergunta: como é que Deus, em Hebreus, como o Espírito Santo fala em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito? Se é sopro e fôlego, é oxigênio, tô certo? E que divisão tem de oxigênio para oxigênio? Essa é a ideia. Né? Quero saber dos líderes dessas seitas como é que é a mesma coisa. E como que você santifica sopro e fôlego? Santifica. Como é que pode santificar? E o sopro, não, eu digo a respiração, né? O oxigênio e o gás carbônico. É isso que a Bíblia está dizendo, para santificar gás carbônico. Então me ensina como é que santifica gás carbônico e oxigênio. Vocês vão estar entendendo como que as seitas caem do cavalo, como se diz o ditado popular, né, quando tentam negar isso. E o que estamos enfatizando é que o homem deve santificar-se corpo, alma e espírito. E o que enfatizamos sempre também é o fato de que no corpo você tem vida biológica, na alma você tem vida psicológica e no espírito você tem vida espiritual, de onde vem a palavra original zoe, de onde vem a palavra também zoológico, que quer dizer vida. Vida de um modo geral, no grego zoe. Então, a vida cristã, não é? Enfatizando aqui, a vida cristã está longe de ser mero ritualismo. Pode ou não pode? Aquela igreja proíbe isso, proíbe aquilo. Ali eu não posso fazer isso porque diz que é pecado. Aquela outra diz que pode, que não é. E essas coisas. Não, o evangelho acima de tudo tem a ver com vida. Então isso é um relacionamento pessoal
com Deus. Falando de tratamentos de Deus, a gente fere a ideia de que alguém vem para o Evangelho e tão logo ele entra no Evangelho, passa alguns meses ou de repente ele segue um padrão também ritualístico, tipo fulano frequentando a escola bíblica, fulano estando no culto de ensino, fulano ficando assim, sendo fiel, dando bom testemunho. A gente já pode separar ele para alguma atividade no Evangelho. Isso aí é algo social. A gente precisa ver se ele tem algo ministerial, algo espiritual. Frequentar como se uma entidade religiosa, frequentar diz respeito ao seu aspecto social. Agora, frequentar o reino, viver no reino e viver com Deus já é uma atividade espiritual. E ela está acima de qualquer coisa social. Mas na maioria das vezes a escolha é feita dessa maneira. E pessoas são avaliadas também dessa forma, o social, aquilo que você vê. Tem um irmão que ele disse que encontrou um rapaz que é dito cristão, evangélico, mas que estava numa roda de cerveja com os amigos. E o irmão, sabiamente, trouxe isso aos líderes. E ele foi enxovalhado, porque trouxe isso para os líderes. E aí você fica perguntando, mas então o que é evangelho? O tirados para fora, que é o termo eclésia, né, que se traduz por igreja. Tirados para fora de quê? Para fora, deve ser para fora do reino de Deus, né? Não do reino das trevas, porque a pessoa pode estar vivendo aquela mesma vida de outrora, mas ele está frequentando uma reunião pseudo-evangélica e ele vai para o céu. Então estão baseados em ritualismo. Porém, o evangelho obriga daqueles que se dizem cristãos, mutação, mudança, transformação. Creio que é o termo metanoia, que tem a ver com transformação, com mudança, conversão. Isso é evangelho. Eis o motivo pelo qual alguns entram no templo e se tornam ateus gospel. Por que ateus gospel? Eles ouvem tudo do evangelho, só não vivem. Nem creem, porque se crescem, colocariam em prática. São bons para falar, péssimos para cumprir. E o evangelho envolve muito mais do que você seguir um ritualismo. Envolve uma entrega e mutação completa, integral. Entrega total e incondicional. Então, nesse domingo, nos dispomos a estudar sobre os tratos de Deus e começamos observando alguns ícones da vida cristã, alguns ícones bíblicos, como, por exemplo, nosso pai segundo a fé, Abraão. Uma das coisas que Deus exigiu de Abraão foi que ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai para um lugar onde Deus iria mostrar. Quer dizer, totalmente subordinado ao querer divino. Ainda que Abraão tenha ficado em Harã, na divisa, e não saiu totalmente, e ainda cometeu o delito de levar o pai e levar o sobrinho, filho de Naor, no caso Ló, posteriormente ele obedece. Quando o pai morre, aliás, ele vai por etapa, ele leva o sobrinho, dá problemas quando ele desce ao Egito, sobe, tem uma contenda, e finalmente ele obedeceu integralmente à voz de Deus quando ele começa a andar somente da maneira que Deus mandou, longe da parentela, da terra e da casa do pai. Mas o que mais é marcante na vida de Abraão, e que o notifica, e que traz a notificação espiritual de que ele é o pai daqueles que creem, é quando Deus ordena que ele leve seu filho em oferta, em sacrifício ao Senhor. Coisa que Deus nunca fez, não fazia, mas pediu, porque a Bíblia diz que Deus estava fazendo isso, testando Abraão. E Paulo diz que Abraão creu contra a esperança, porque ele creu que mesmo depois de sacrificar o filho, já que Deus havia feito a promessa de que em Isaque
faria uma grande nação, faria nações surgiriam dele, ou seja, um inumerável, um número elevado de pessoas. Então o que ele creu? Ele creu, já que Deus fez a promessa e mandou sacrificar, eu creio que depois de sacrificado, Deus vai ressuscitá-lo e vai cumprir a promessa. Ele creu contra a esperança. E ele leva o filho, e ele realmente ia imolar. Quando ele levanta o cutelo, dos céus ele ouve a voz dizendo: Abraão, agora sei que tu temes a Deus. Essa palavra agora sei é uma linguagem humana para explicar algo divino. Deus sempre sabe, mas no tempo ele precisa notificar. Agora no tempo você pontuou isso. Por isso a expressão agora sei. Tá, irmãos? Porque Deus sabe de todas as coisas. Um outro caso de um outro ícone bíblico que teve que passar por essa mutação é o precipitado e afoito Moisés. E você diz para mim: que é isso, pastor? O homem mais manso da terra. Não, senhor. Isso depois dos tratamentos divinos. Ele foi livrar um judeu que estava sendo, ou um hebreu que estava sendo maltratado por um egípcio, matou o egípcio. A ideia, possivelmente, de Moisés era salvar um por um dos milhões que já estavam lá na nação egípcia. E ele teve que ir para o deserto por causa dessa má circunstância. E eu imagino a cabeça de Moisés, porque ele é um homem sujeito às mesmas paixões, como disse Tiago. Então o que você pensa? Deus fez uma promessa para você, hein, crentes? Fez uma promessa de que você é o libertador. No caso de Israel era ele. Mas Deus fez uma promessa para você, como nesse caso. E de repente ele foge do Egito para não morrer. O que passa na cabeça de Moisés? Esse negócio que eu senti é balela. Esse negócio foi coisa da minha cabeça. Deus não vai cumprir. Afinal, se eu vou ser libertador de Israel, eu não posso nem entrar aqui. Senão eu morro. O faraó vai me matar. Não é? E ele, irmãos, 40 anos depois, o que você imagina? Como é que está a cabeça de Moisés? Ele deixou tudo para lá. Deus não vai cumprir, isso tudo foi uma fantasia. Agora eu vou viver minha vida aqui. E 40 anos depois, Deus aparece para ele e diz: está na hora de você libertar o povo. Eu ouvi o clamor do teu povo, do meu povo, tá? E eu vim para te notificar, é você que vai libertar. Peraí, 40 anos depois? Não. Aí começa a dar desculpa que não sabe falar, começa a dar manda outro, um monte de desculpa. Mas nós somos assim, porque nós somos imediatistas. Deus fala de manhã, tem que cumprir depois do almoço. Todos nós somos afoitos, precipitados. E aí a gente acaba dando com os burros na água. A gente erra. E os irmãos conhecem a história. Ele vai ser libertador de Israel, mas para ser o homem mais manso da terra, o Espírito Santo teve que tratá-lo 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Tendo a paciência, irmãos, de cuidar da ovelha. Leva para pastar, tira do sol, tira do frio, leva para a caverna, tira da caverna, leva para beber água. E está lá sentado. Igual os mineiros falam. Está nervoso? Eles falam: vai pescar. Porque aí joga lá ali e fica. Tem que ter paciência. Aqui os crentes falam assim: tá nervoso? Vai orar. O mineiro fala: vai pescar. Ficou dividida? Faz as duas coisas. Enquanto você está pescando, está orando. Fica em espírito lá assim: oh, Senhor, bota o peixe aí na isca. Paciência em dobro. Um outro ícone bastante conhecido, Jacó. Jacó, irmãos, a história de Jacó é um infortúnio em cima do outro. Jacó foi gerado brigando, irmão, lutando. A Bíblia diz que a Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú, o Senhor disse: no teu ventre há duas nações. Vai nascer a nação de Israel e Edom. Esaú, porque era peludo, mas já que o pelo era vermelho, Edom. Jacó, porque quando Esaú nasce, ele nasce colado com a mãozinha assim, saiu a mão, saiu o pé, mas a mãozinha do Jacó estava colada no calcanhar dele, mais ou menos assim: vem cá, seu safado, a briga não acabou não. Mas aí
né, puseram o nome dele de usurpador, que quer dizer, o Jacó quer dizer usurpador. Então ele foi gerado lutando. E depois, irmãos, ele viveu enganando. Engana o pai, engana Labão, havia enganado o irmão, e ele morre adorando. Porque lá no Egito, depois de todos os tratamentos divinos, a pastora Brunete trazendo aqui a ideia que era costume. O que Deus rejeita em Esaú é que ele troca por um prato de lentilha, irmãos. Um guisado, né? Prato de lentilha, um guisado. Ele troca. Ô, irmãos, olha o valor que ele deu para a primogenitura dele. Depois a Bíblia diz que ele buscou com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Olha o que esse camarada é um glutão. Ele vendeu a primogenitura, sabe? Por um prato de comida. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, Jacó, no Vale de Jaboque, tem um encontro doloroso com Deus, porque ali era vida ou morte. Vida ou morte. Os irmãos sabem que ele saiu mancando do Vale de Jaboque. E por que mancando, irmãos? A verdade é que toda pessoa que se encontra com Deus sai marcado. Você tem que ter uma marca. Tem que haver algo que você, quando lembra, você se faz isso aqui, ó. Sabe? Quando uma pessoa, irmãos, é marcada pelo Espírito de Deus, é normal que ao se lembrar do que Deus fez, ao invés dele fazer isso, ó, é verdade, Deus me chamou pela misericórdia. Não, isso daí não foi chamado por Deus, não. Chamado por Deus é quando você ouve e alguém diga, nossa, você é uma bênção, ele faz isso. Ele diz, misericórdia, irmão, se não é a graça do Senhor, porque ele sente o peso. Ele lembra, sabe, do lugar que ele passou, o que ele viveu para ser o que é hoje. Então a glória para Deus. Me lembro do irmão Samuel, né? Acho que ele é pastor, e do Daniel, mas o irmão Samuel, do dueto Daniel e Samuel estava dizendo que um dia, ele falou assim, irmãos, ele falando, se vocês querem ser peritos em provas e lutas, procure a gente. Nós somos peritos em passar prova, passar luta. Ele disse, só ele, é? E aí, diz que ele estava indo para Mato Grosso de avião. Eu não lembro de qual lugar que ele saiu. Estava indo para Mato Grosso. E no avião, Deus deu a ele ele começou a olhar assim, vendo o avião levantando o voo, olhando as cidades, e o Espírito de Deus começou a falar-lhe ao coração. De onde vocês saíram e onde eu estou colocando vocês? Deus exaltando, e ele disse que ele começou a chorar, e Deus deu um hino para ele, né? O hino é Ele. Já viu esse hino? É um hino mais ou menos, o título é Ele, e um hino muito profundo. E Deus deu esse hino, e eu me lembrei porque eu componho, e às vezes eu escrevia em papel de saco de cimento. Conheci uma menina que escrevia em folha de banana, porque não tinha nem caneta, então lá no meio do mato ela pegava naquela parte branca do inverso da folha de banana e escrevia os hinos. E ele escreveu no guardanapo. Eu falei, Deus deu ali, ele escreveu esse hino no guardanapo. É o que tem, a gente escreve no que tem, entendeu? Muitas vezes eu chegava com algum rascunho de lápis, porque às vezes não tinha caneta. E eu falei, não dá para você me prestar uma caneta? Aí não tem lápis, me dá o lápis. Canetinha de desenho para escrever algum hino, ou alguma mensagem, alguma coisa que Deus nos deu. Por quê? Aí você vai conversar com um irmão como esse, todas as vezes que você vai tentar colocar sobre ele algum mérito, ele se encolhe, porque ele lembra de onde Deus o tirou. Então, Jacó foi essa pessoa que morreu adorando, foi gerado lutando, viveu enganando e morreu com a mão em cima do bordão, abençoando os filhos, adorando a Deus. Um outro ícone no Novo Testamento, Pedro. Se você vê os equívocos e na linguagem popular os micos que Pedro cometeu, como por exemplo o pior deles, negar o Senhor, você vê que quando chega lá em Pentecostes, ele está sentado. Primeiro ele disse, lá na sua arrogância, ainda que todos te neguem, todavia eu darei minha vida por ti. Depois que ele nega o Senhor aparece e disse, Pedro, tu me amas?
E Pedro vai responder depois da terceira vez: tu sabes todas as coisas. E certamente estava com a cabeça baixa, reconhecendo que o Senhor era tudo, e é tudo. Aliás, na chamada divina, no início você pensa que é tudo. Ao longo do caminho você descobre que não é nada. E quando você chega no final do tratamento espiritual, você descobre que o Senhor é tudo. São as 3 etapas da nossa formação espiritual. Primeiro, você descobre que não é nada no começo. No começo você pensa que é tudo, no meio você pensa que não é nada, no final você descobre que Deus é tudo. E no caso de Pedro, quando lá no Pentecostes estão todos esperando o derramamento do Espírito, lá no cenáculo, ele está quieto, ele está calado na reunião. Ele só se levanta, porque o Espírito de Deus foi derramado. Agora ele levanta no poder do Espírito e não no poder da sua lógica humana, na sua razão exacerbada, né? Extremista, fatalista. Um outro ícone, o apóstolo Paulo. Perseguição, açoites, a ponto dele dizer: de agora em diante, ninguém mais me importune, me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por causa dos açoites e perseguições, Paulo, humilde, alguém que teve um encontro real com Deus. Amém, queridos? Precisamos tomar cuidado, irmãos, com os profissionais de púlpito. Aqueles artistas gospel que fazem musiquinhas para Deus. Tem um monte. Tome cuidado, irmãos. Eu sei que eles vão passar no nosso meio, mas se você puder evitar, evite. Nesse lugar, no santuário, tudo bem que existe o aspecto profissional, aquele onde você tem que aprender no que tange ao pregador. Você deve estudar, deve pesquisar, deve aprender homilética, hermenêutica, essas coisas são necessárias, lado profissional. Porém, o lado de adorador e de filho de Deus jamais pode ser descartado, e esse é o principal. Você pode não ter uma boa homilética, uma boa homilia. Você pode não ser um perito na interpretação de textos. Porém, é imprescindível que você seja homem de Deus e mulher de Deus. Teu português pode ser arrastado, mas o importante é você ser mulher e homem de Deus. Me faz lembrar do meu filho que foi na terra do sogro dele, na Bahia. É terra dele, né, pastor Novaes? Então, chegando lá na Bahia, ele falou assim: pai, tinha que pedir para as pessoas traduzirem, porque eu não estava entendendo o que eles falavam. E isso dentro do Brasil. Os baianos têm, né? Isso não é só lá. Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Dentro do Brasil existem sotaques, né? Sotaques que são totalmente assim. Basta você olhar o Morro do Rio de Janeiro, por exemplo. Tem umas falas lá que você tem que pedir para traduzir. Então, a gente entende, irmãos, a importância de nós vivermos uma vida de entrega total, incondicional e de falarmos a linguagem do céu. Então, existem os profissionais de púlpito, tanto para cantar quanto para pregar. Tomemos cuidado, irmãos. Observemos se eles não são só profissionais, se eles são, acima de tudo, homens e mulheres de Deus. Ah, mas eu sei que eles não vivem com Deus, mas atraem multidão. Defunto também atrai multidão. Porém, irmãos, cuidado com o espírito que está sobre eles, porque você convida adúlteros para o santuário, você convida pessoas que não vivem com Deus, daqui a pouco você vai ver os seus membros debandando como eles. Porque estamos enfrentando uma pressão dos progressistas no meio gospel ou evangélico, onde eles querem que nós excluamos ou que divorciemos-nos do sobrenatural. Eles querem tirar o sobrenatural do nosso meio. Então essa coisa de inspiração do Espírito, isso tudo é trocado por psicologia, técnica de marketing, técnica de vendas, técnica de você manipular massas, tem sido trocado. Ontem eu estava estudando e o som estava ligado e eu escutei um camarada cantando. Horrível, letra péssima.
foi gravada mais ou menos assim. Eu componho, então eu sei como é que o cara fez. Ele deve ter apanhado o violão e ficou ali, sabe, sofejando alguma coisa, e saiu aquela porcaria que ele chama de musiquinha para Deus. A letra, mas é uma letra que fala de... Faltando, irmãos, inspiração do Senhor. Eu não vi Deus na letra. Eu vi que foi uma letra fabricada pela mente humana. Eu sei que nem todos poderão olhar dessa forma, mas eu componho. E diga-se de passagem, eu sou filho de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, analise. Mas a letra de Deus, não quero saber. Eu conheço um monte de gente perversa que faz música bonita, letra bonita, porém uma letra vazia. Tem gente que prega bonito, irmãos, uma homilética refinada, porém, é bom lembrar, irmãos, que a palavra que transforma vidas, o alimento da noiva do cordeiro, é profético. Sem profecia, o povo se corrompe. Mas nós estamos ensinando Bíblia. Eis a ideia, irmãos, de muitos, uma ideia equivocada, de que você tem que fazer, que você deve simplesmente fazer exposição bíblica. Se é para fazer exposição bíblica, basta ler a Bíblia em casa. Então qual é a ideia? As pessoas falando disso, irmãos, não vão levar a reunião cristã para o seu aspecto profético. E não levando para o aspecto profético, você tem uma comunidade dita cristã, irmãos, porque fala de Deus, fala de Jesus. Porém, você não tem povo de Deus. E por qual motivo? Porque o sobrenatural fora arrancado do nosso meio. Vamos lá. Símbolos e expressões do tratamento divino. Símbolos e expressões do tratamento divino. Eu enumerei 3. Primeiro, Oséias 6, do versículo 1 ao 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias nos revigorará. E ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Essa expressão dos versículos 1 e 2 de Oséias 6 falam do tratamento divino. Eu me aventuro aqui a não ser leviano na interpretação desse texto, mas ele não é uma expressão vazia, é uma expressão profética relativa à restauração de Israel no período milenial, porque cremos, tá, irmãos, num milênio literal. Não entramos nesse negócio de milênio simbólico, não cremos em um milênio literal. Ainda que hajam controvérsias, uma hora com mais calma, já que é uma coisa escatológica, uma hora falaremos sobre o milênio, mas não cremos em um milênio literal, e sim, no milênio simbólico, e sim no milênio literal. E eu creio, tá? É possível arrolar textos, mas não é o caso aqui, mas poderia. Olha o que ele diz: tornemos para o Senhor. Israel hoje está desviado, porque Ele nos despedaçou. E realmente Israel foi espalhado pelas nações, ferido por causa dos seus pecados, rejeitou o Messias. Mas diz, e nos sarará. Ele fez a ferida, ou seja, Ele abriu o corte e Ele vai costurar, Ele vai ligar. Ele opera, isso é uma operação divina. Faz a gente lembrar do capítulo 18 de Jeremias, versículo 6, onde o vaso se quebra na mão do oleiro e ele faz um outro vaso. Uma alusão à restauração de Israel. Depois de 2 dias, ou seja, os 2000 anos, nos revigorará. Ou seja, o arrebatamento da igreja, julgamento das nações, implantação do milênio. E o milênio vai perfazer o 3º dia. Nos levantará e viveremos diante dele. Eu estou fazendo... Quero que vocês entendam. Isso aqui é uma interpretação baseada naquilo que conhecemos sobre a restauração de Israel no período milenial. Eu não vou abrir espaço para falar sobre isso agora, mas é a nossa visão do texto, tá? E eu não estou dando interpretação particular. Isso faz a gente ligar
com o texto do Salmo de número 2, o Senhor regerá as nações com vara de ferro, tá? O que nós sabemos sobre o arrebatamento da igreja, depois o tribunal de Cristo, a grande tribulação na terra, a vinda do Senhor e o julgamento das nações e a implantação do reino milenial. É baseado nessa compreensão tanto de passagem de Coríntios quanto de Mateus. Mas não vamos entrar nessa área, vamos continuar na ideia do tratamento divino. E diz aqui que o Senhor nos despedaçou e nos sarará. Ou seja, essa questão de tratamento divino a gente vê na vida dos patriarcas, dos profetas, e a gente vai ver na vida da nação de Israel e consequentemente, na vida da igreja do Senhor. Um outro texto que fala sobre esse tratamento divino é Isaías 48:10. Eis-te que te provei, ou acrisolei, mas disso não resultou prata, e eu provei-te na fornalha da aflição. Fornalha da aflição. Isso fala de tratamento de Deus, tratamento do Espírito relativo à nossa vida. Como eu disse inicialmente, a vida cristã está longe de ser um acúmulo de mero ritualismo. Muito bem, item 3. As 3 ações do Espírito Santo na nossa conversão. A mesma coisa, querido. O trabalhar do Espírito para que nós nos convertamos. O trabalhar do Espírito para que nós sejamos acessados no reino de Deus. Há um trabalhar divino. E nos faz lembrar do seu chamado constante. Constantemente o Espírito de Deus está chamando pessoas para virem e entrarem no reino de Deus. É um trabalhar do Espírito Santo. Ele é o agente da conversão. E isso desde o Gênesis. E onde que nós lemos isso? Em Gênesis 6:3 diz: o meu Espírito não atuará para sempre no homem porque ele é carnal. Em outras palavras, algumas traduções dizem: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. O que nós entendemos, irmãos, que não importa onde você está, o Espírito de Deus vai falar ao teu coração. Há uma guerra aqui dentro. Para o perverso, ele vai ficar perturbado com a consciência lhe acusando, e na verdade é o Espírito de Deus falando. Para o cristão, ele se sente incomodado quando ele pratica alguma coisa que fere a sensibilidade espiritual, e sendo ele homem e mulher de Deus, vai se curvar e vai aceitar a disciplina de Deus, a disciplina do Senhor. Então, o chamado divino constante. Vemos também a confirmação de que ele é o agente da conversão. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalhar do Espírito Santo para que nós nos convertamos. É ele o agente, repito, da salvação. E Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem quer, tome de graça da água da vida. E aí, nas cartas do Apocalipse, a partir do capítulo 2, por 7 vezes se ouve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, o chamado do Espírito do Senhor. Então, em primeiro lugar, as 3 ações do Espírito Santo na nossa conversão: seu chamado constante. 2, um golpe repentino. Algumas pessoas só vieram para o Evangelho por causa de um golpe repentino. Às vezes, quem é aqui na live e presente aqui que possivelmente já não passou por isso? Deus chamou, ficou fazendo graça, Deus obrigou, não quis obedecer, Deus falou: é assim? Toma, uma pancada só. E a pessoa beijou o chão. Quem é que já não passou por isso? Um número grande. Faz a gente lembrar do apóstolo Paulo, quando pegou cartas das autoridades da época para ir perseguir os crentes. Ele pegou carta para Damasco, e quando ele sai para perseguir os crentes, no meio do caminho, irmãos, ele é jogado por terra, e o Senhor diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é que você está perseguindo? E ele, cego, por causa do clarão que bateu no rosto dele, ele disse: Senhor, quem és?
É Jesus a quem você persegue, porque está perseguindo a igreja, que é o corpo de Cristo. É impossível você perseguir a igreja, não está perseguindo Jesus. Quem bate contra a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Vai bater contra quem? Jesus. Então, o Deus trabalhará na nossa vida, irmãos, também não só falando. Eu até coloquei algo na rede social que diz o seguinte: quando o ensino não entra pelo ouvido, ele entra pela pele. De repente Deus precisará de um câncer para mudar a tua vida, precisará de uma AIDS para você mudar, precisará de um acidente violento para você parar, para fazer você parar, de uma queda para fazer você parar. Aquilo que às vezes você mais condena, Deus vai fazer você praticar, vai deixar você ser envergonhado. Ah, mas Deus não faz isso. Ah, que é isso? Eu não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Estou citando um texto do caso que o apóstolo Paulo foi derrubado no meio do caminho. No caso era Saulo de Tarso. Foi derrubado no meio do caminho e ali a vida dele mudou. Voltou humilhado, cego. E aonde que ele cai? Na mão dos filhos de Deus. Para orar por ele, ele voltar a enxergar e mais, ser apóstolo daqueles que ele perseguia. No caso, os gentios. Deus faz ou não faz? Quando a gente vê alguém gritando aos quatro ventos contra Deus, a gente sabe que é um tolo. A gente sabe que já já ele vai enfrentar o problema do Nabucodonosor. Nabucodonosor, andando lá na 7ª maravilha do mundo, aquele jardim suspenso de Babilônia, 90 quilômetros de muro de 30 metros de altura, 25 metros de largura. Pensa na fortaleza. 105 ou 200 e pouco. Agora estou confuso sobre o número de portões e o número de torres. Eu creio que eram 250 torres e 105 portões. E ele andando naquela fortaleza, ele disse: não é essa a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha a arrogância do homem. Olha ele achando, olha o orgulho. O orgulho derrubou o querubim ungido. Por que não derruba outro? E naquele momento veio uma voz: diz, passado é de ti o teu reino, e passarás 7 anos ou 7 tempos, no caso foram 7 anos, pelos do corpo dele, certamente por causa da gordura, da sujeira, pareciam pena de águia. E ele comeu capim, porque Deus trocou o coração dele para o coração de um cavalo. Em outras palavras, mudou os sentimentos dele. E ele se sentia como um cavalo. Comia capim, irmãos, e dormia no relento. E 7 anos depois, ele levanta a cabeça e dá glória para o Deus dos céus. Ele dá glória ao Deus dos céus, foi humilhado. Porque aquele que se exalta será humilhado. E ao homem perverso, homem de dura cerviz, muitas vezes repreendido, quando ele rejeita a repreensão, a Bíblia diz que ele será quebrantado de repente, sem que haja para ele cura. Então a gente deve tomar cuidado. Quando a gente vê alguém se achando o faraó da vida, a gente sabe qual é o fim deles. Nenhum tirano, irmão, se susteve por muito tempo. Poderíamos enumerar aqui e ficarmos falando o dia inteiro sobre o número de tiranos que blasfemaram dos céus e como eles terminaram. Vou dar um exemplo, não é nenhum tirano, mas comportou-se como tal. A gente tem um cantor aí que pegou o cigarro da malvada, soprou para o alto e disse: aí Deus, esse aí é para você. Olha como é que o bicho termina, cheio de AIDS. Inimigo da igreja, um camarada talentoso, um cantor de posição, mas inimigo do céu. Novo, caiu nas trevas. Não se pode blasfemar de Deus, amado. As 3 ações do Espírito Santo, no seu chamado constante. Segundo, um golpe repentino. E 3, processo paulatino. Aí você vê isso nos ícones que eu citei anteriormente. Pedro, no caso Jacó. Processo paulatino. Na vida de Jacó, irmãos,
Nós já citamos aqui que foi paulatino o tratamento de Deus até chegar no Egito, quando ele está mudado. O trabalho do Espírito de Deus é fazer esse tratamento em nós. Aqueles que se humilham, tratamento paulatino. E aí você fica nervoso porque diz: Deus, o tempo está passando. Ah, Senhor, o Senhor prometeu. Como é que o Senhor não, por que o Senhor não cumpre? E tal. Por que essa preocupação? Deus não prometeu? E se foi Deus que prometeu, irmãos, Ele vai fazer na hora que é para fazer, no tempo certo. Deus não faz nada fora do tempo. Faz a gente lembrar da morte de Lázaro, onde a irmã dele disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas acontece que havia um propósito do Senhor de ressuscitá-lo 3 dias depois, certo? Já no quarto dia, né? Passaram-se os 3 dias, ele para o 4º dia e ele vai ressuscitá-lo. Deus tinha um propósito. Então existe o processo paulatino. Agora lembre-se, irmãos, nesse processo paulatino do preparo divino, irmãos, você precisa entender que precisa se submeter ao Espírito Santo. Algumas pessoas vão ficar vivendo uma vida carnal para que depois um dia Deus cumpra o que Ele prometeu. Isso não vai acontecer, porque é um processo que você vai ver que não acontece num individualismo tanto de um lado quanto do outro. A gente vai ver isso aqui, não é dessa forma que funciona. Lembremos que na maturação o processo é sempre lento, mas progressivo. Vai olhando em que você melhorou, em que Deus te ensinou, o que você aprendeu nesse processo. Oséias 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer quem é o Senhor. Processo progressivo. E João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso depois de se converter. Por quê? Porque o conhecimento da verdade é algo que vai se solidificando em nós. Nós vamos crescendo. Tem gente que ele quer aceitar a Cristo de manhã e quer se tornar um dos pais da igreja à noite. Isso não vai acontecer. Muito bem. 5. Verdades sobre os tratos ou tratamentos do Espírito Santo. Verdades. Primeiro, envolve sempre uma ação mútua. Ou seja, como eu disse anteriormente, nós e o Espírito Santo. Se lembram do Salmo 127? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será repousar tarde, levantar cedo, comer o pão de dores, porque Deus dá o sustento para os seus filhos enquanto dormem. É mole? Por mais apavorados e afoitos que estejamos, Jesus disse: você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Por mais que você fique nervoso, fique zangado, fique triste, enfim, faça os seus protestos, o tempo de Deus não é o seu tempo. Então você tem que aprender a esperar o tempo de Deus. E todas as pessoas que saíram correndo na frente de Deus, você já sabe como é que terminam. A precipitação nunca traz nada de benefício para nós. Algumas pessoas cometem o delito de querer fazer no lugar de Deus. E outras, quer saber? Quando Ele quiser fazer, Ele faz. 2 extremos. Faz a gente lembrar de uma expressão de Spurgeon: o diabo está nos extremos. Se ele não pode te puxar, ele te empurra. Certo? É o desequilíbrio. O diabo, o papel dele é desequilibrar. E como diz o grande pensador, pastor Rodrigo, a essência da divindade é o equilíbrio. E é verdade. A essência da divindade, o equilíbrio. Então, por que nós estamos dizendo que essa ação do tratamento de Deus é mútua? É onde, enquanto Deus não cumpre, eu estou subordinado em oração. Eu estou buscando, eu estou me humilhando, eu estou procurando aprender durante aquele período, porque Deus vai enviar os meios. Ontem eu vi alguém dando uma palavra a respeito de José. Foi até o pastor Cláudio Duarte, falando sobre José.
Afinal, Deus não disse que ia exaltá-lo? Aí de repente ele está lá na casa de Potifar. Deus estava ensinando-o a administrar a casa de um homem, para que, nessas mínimas coisas, para que quando ele fosse governador do Egito, ele pudesse administrar coisas grandes. Se você não aprende a administrar coisas pequenas e você não é fiel nelas, não espere que você será nas coisas grandes. Isso é um fato. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Aprenda a ser crente, irmãos, não tendo nada, para você ser crente quando tiver tudo. O grande problema de algumas pessoas é que elas não querem se comportar como cristãs na escassez. Elas acham assim: quando Deus me der um carro, eu vou fazer muita visita. Quando Deus me tirar do aluguel, eu vou ter tempo para me dedicar para Ele. Quando Deus me der um salário bom, eu vou poder investir na obra. Mas não é assim que Deus pensa. Você é infiel no pouco. Não pense em você que você será fiel no muito, porque é uma questão de proporção. Tem gente apavorado com a dívida de R$1. Exagerei, né? Vamos mais, R$100. Tem gente apavorada com a dívida de R$100, mas tem outro com o mesmo pavor devendo 100 mil. Você fala: mas o dele é 100 mil. Irmãos, aquela pessoa tem uma vida, um poder aquisitivo que dá para pagar os 100 mil. Se ele, administrar, correr daqui e dali, ele arranca os 100 mil. Você não tem. Porém, você tem um poder aquisitivo para arrumar R$100, você vai fazer isso. Ganha um salário mínimo, tem um monte de coisa para pagar, então R$100 para você vale 100 mil. Difícil. 100 mil para aquele outro que está devendo R$100 para aquele que está devendo 100 mil, R$100 para ele não é nada. Mas, irmãos, o sofrimento é proporcional. Então, quando você estiver lá no alto, a questão de fidelidade é igual. Você era infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Você vai dizer que tem muito para manter sua riqueza, você tem muitas coisas para fazer, agenda para atender e tal. Vai ter sempre uma desculpa. Você não tem tempo para Deus quando você não está fazendo nada. E pensa que vai ter tempo quando estiver fazendo tudo? Não vai, amado. Por que eu disse que a ação é mútua? Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Deus não é só aquele que dá a você a legalidade para exercer o livre-arbítrio mediante a graça. Que a graça é para isso, irmão. A graça, o que a graça faz? Abre a você o direito de agir. É como se Deus dissesse: olha, você não tem nenhuma condição de fazer nada para mim, porque você é pecador. Porém, a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em outras palavras, Deus fala: se você quiser fazer, a minha graça te libera para você fazer para mim. Agora, é você que tem que fazer. Eu vou dar a você o suporte. Senhor, eu quero construir. Vou te dar o material, mas você tem que construir. É isso que faz o sentido de Deus, o querer e o efetuar de Deus. Porque Paulo diz: operai, no versículo anterior, versículo 12, operai a vossa salvação. Mas opera como? Mediante a graça, que concede a mim não só o direito de operar, mas que me dá força, me energiza para fazer. E o original grego diz o quê? Ró, energon. Ou seja, o Senhor é o energizador. Eu quero fazer para Ele, Ele vai me dar suporte, mas eu vou fazer. Então é uma parceria, eu e Ele e eu. Contextualiza com o Espírito Santo, que é o Paráclito divino, aquele que está junto comigo para me auxiliar, para me orientar e para me ajudar. Ao contrário de alguns equivocados teólogos que dizem que o Espírito Santo nos carrega. Eu não sou nenhum paralítico espiritual para ele ter que me carregar. Ele vai me direcionar. Senão, as exortações divinas não têm nenhum sentido. Deus vai me exortar a fazer uma coisa, sendo que é Ele que me carrega. Bom, nem vamos entrar nessa baboseira, porque não faz nenhum sentido. Item 2. Verdades sobre os tratos do Espírito. O tratamento de Deus está além de uma oração falada. E na palestra com os meninos aqui, eu falei sobre a oração vivida. Oração vivida.
e não oração falada. O que é oração falada? É o mantra. O que é o mantra? Repetição de palavras, acreditando que essa repetição constante vai produzir um efeito de mutação ou de transformação. Então a oração mantra é aquela mais ou menos assim: a pessoa ajoelha e fala: Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pelo dia que o Senhor me deu, abençoa meu pai e minha mãe, abençoa fulano, abençoa, como dizia um certo irmão, abençoa meu pai, como é que já morreu, abençoa não sei o que lá, até isso o cara fala. E aí, Senhor, amém, e vai dormir, nem sabe o que falou. É a oração do mantra. Decora e fica repetindo todo dia a mesma coisa, porque não é uma oração de relacionamento, é uma fala copiada. E Jesus disse que na oração não devemos usar de vãs repetições, que é o mantra, é a repetição mantra, né? Segura ali não é só uma religião que usa, segura um texto na mão, fica próximo texto, isso aí, biblicamente, isso não tem valor espiritual nenhum. Uma coisa copiada não é uma coisa vivida. Então a oração que faz efeito não é uma oração copiada ou falada, é uma oração vivida. E o que é uma oração vivida? Daniel 10, versículo 2. Daniel, ao ler os livros de Jeremias, percebeu que o tempo em que Israel ficaria no cativeiro, isso Daniel escreveu estando lá, seria de 70 anos. Por conta disso, ele foi comovido pelo Espírito Santo e começou a orar e jejuar para que o povo voltasse, porque os 70 anos já haviam se cumprido. Então, em Daniel 10, versículo 2, ele diz: naqueles dias, eu, Daniel, chorei ou pranteei por 3 semanas. Daniel, irmãos, não estava orando assim, Senhor, traz o teu povo, Senhor, né? Porque já se cumpriram, foram 70 anos, entendeu? Então, Jeová, quebra o galho deles, tira eles de lá, do sofrimento deles, entendeu? É isso. Isso aí é uma oração falada. Qual é a oração que produz efeito? Na minha emoção? Não é na minha emoção, é no meu envolvimento. Quando morre a mãe dos outros, você não chora. Você nem sabe quem é direito. Mas a sua você chora. Por quê? Porque você está envolvido. Quando você está envolvido do reino, as coisas do reino te incomodam. Para o bem, para se alegrar ou para você chorar. Quer saber se você é do reino? Quando fica sabendo que a irmã fulana caiu em adultério, o que você faz? Sabia, ela não me enganava. Isso porque você não é do reino. Se você fosse do reino, você sentiria uma tristeza e diria: meu Deus, tem misericórdia. Coitada da família. Você viu o que o pastor fez? Estava andando com a mulher lá, traiu a esposa. Que alegria. Não vai soltar fogos também não, carnudo? Porque você não é do reino. Aqui Israel está no cativeiro por desobediência. Mas como é que Daniel está, irmão? A Bíblia diz que ele chorou por 3 semanas. Jejuou nesse período. Não comeu os alimentos como carne, como coisas boas, porque ele estava triste. A mesma coisa aconteceu com Neemias, quando soube do estado de Israel, como que estava a nação de Israel, praticamente no mesmo período, porque ele foi para restaurar os muros de Jerusalém, quando o povo estava para retornar, e ele disse que ele estava com o semblante decaído, triste, quando ficou sabendo da situação de Jerusalém. O que é isso? Quem está envolvido no reino. Por que você não tem preocupação com as coisas que acontecem no meio do povo de Deus? Não há tanto interesse. Por que você não chora? Por que você não se emociona? Por que você não sente alegria ou tristeza? Porque você não está envolvido no reino, você não faz parte. Mas quem faz parte vai sentir o efeito. Então, oração vivida é isso. É aquela oração onde você está envolvido. Jesus, salva o fulano. Senhor, tem misericórdia. Eu estou vendo o estado dele. Sabe? Você fica triste de ver. Triste de, presenciar isso. Então você está numa oração vivida. Por isso, faz-nos lembrar do que Paulo disse em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós.
O que Paulo está dizendo? Ele está envolvido. Ele está orando, irmão, não está falando palavras vazias. Ele está falando algo que ele vive. Por que Paulo diz, eu sofro de novo as dores de parto? Porque ele sofreu antes pela conversão deles. E agora, para mantê-los na fé, ele está de novo sentindo tristeza. Ele está abatido. Oração vivida. O evangelho não aceita esse ritualismo barato que algumas pessoas vivem. Se houver resistência, não haverá mudança. Se você resistir à voz do Espírito. Hebreus 3, do versículo 7 ao 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde o Senhor estendeu a sua mão àquele povo, e eles viram a mão de Deus agir, tanto fazendo milagres, como punindo os rebeldes por um período de 40 anos. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, a Bíblia diz o que você pode resistir. Contraria a ideia exacerbada, equivocada de uma graça irresistível, conversa mole, conversa para boi dormir. Não, está dizendo aqui que se você ouvir a voz do Senhor, não resista, não coloque resistência, se curve, obedeça. Não é a primeira vez que a gente ouve a voz do Senhor e sério, dá vontade da gente falar não, mas ao mesmo tempo é de Senhor, mas eu tenho que decidir. Se eu sou do reino, eu tenho que dizer sim à voz do Espírito. Faz a gente ficar, sabe, envergonhado, faz a gente ficar contrariado, mas é muito bom quando você se sente tratado por Deus. E o mesmo escritor aos Hebreus disse que se nós estamos sem correção, das quais os filhos de Deus são passivos, então nós não somos filhos, nós somos bastardos. Porque Deus corrige e castiga aquele que Ele ama e toma por filho. Deus não mexe com o filho do vizinho, Ele vai mexer com os filhos dele. Deus vai tratar os dele. Ah, mas o fulano faz um monte de besteira, não acontece nada com ele. Pô, não é filho, mano. Mas quando é você, mas por que Deus exigiu de mim e não exigiu da fulana? Você deveria ficar feliz, porque Deus te tomou por filho. Ele vai falar não para você, porque Ele te ama. Ele tem algo maior para realizar, então Ele vai falar não. E quando você não esperar, Ele vai falar sim. Quando você não estiver esperando. Se você está subordinado, submisso ao Senhor por prazer, como diz o Salmo 37, versículo 4, agrada-te também do Senhor. Agrada-te. Ou seja, e Ele te concederá o que deseja do teu coração. Então, se você estiver nessa postura, você vai ficar tanto feliz no sim, quanto no não. Algumas vezes eu estou orando ali enfático, Deus, o Senhor prometeu e não cumpriu. E de repente vem aquela paz. O Espírito de Deus, descansa. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí a gente descansa, porque Deus sabe o que faz. Item 5, para a gente terminar. Não nos esqueçamos de que o Espírito Santo sempre usará as circunstâncias e pessoas à nossa volta na sala de aula da existência para nos ensinar. Quando as controvérsias vierem, sigam a Cristo, nosso modelo, o crivo das nossas relações. Eis aí o desafio. Por quê? Porque nós nos esquecemos que quando alguém te provoca, que quando alguém fala mal de você, que quando alguém tenta te humilhar, você não olha como Jesus olharia. Como é necessário que o Espírito de Deus trate o meu caráter, para que eu não haja, para que eu aprenda a separar discernimento do Senhor, separar a minha natureza da natureza de Deus. Porque na minha natureza eu vou fazer do meu jeito, na natureza de Deus eu vou fazer como Jesus faria. E não se engane, de repente eu vou precisar falar duramente com aquela pessoa, e de repente eu vou ficar calado, e de repente eu vou falar pacificamente. E como isso pode ocorrer? Só se você for tratado pelo Espírito.
você consegue separar uma coisa da outra. Você não leva para o lado pessoal. Levar para o lado pessoal é porque você diz, ele falou isso comigo. Mas quem é você? Eu sou um homem, eu sou crente, eu sou pastor, tem que me receitar. Depende. Jesus é Deus. E quantas vezes ele ficou calado? E quantas vezes ele falou? Jesus falava na hora certa. Ele tinha uma palavra na hora certa. E ele tinha algo a dizer para a pessoa certa, porque ele era perfeito. Mas eu não sou Jesus. Mas o Espírito Santo quer tratar o teu caráter exatamente para isso. Você aprender a separar o seu querer do querer de Deus. A gente vê essa distinção muito clara no Getsêmani, a prensa do azeite. A gente vê Jesus orando, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Em outras palavras, ele está falando da vontade dele. Naturalmente, como homem, está na forma humana. Então ele é claro, quem é que gosta de sofrer? Passa esse cálice sem que eu beba. Mas ele evolui no seu pensamento, falando, mas o que tem que vir primeiro não é a minha vontade. Então ele disse, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Estou disposto a obedecer a tua voz. Então eu preciso entender isso. E para entender isso, Deus precisa me passar, como eu disse anteriormente, na fornalha da aflição. Alguém já ensinou que no preparo da prata, no acrisolamento da prata, ao contrário do ouro, na prata, o ourives, creio que é o termo que se usa, o acrisolador, ele ficava olhando para a prata na fornalha, ela derretida. E a pergunta é, quando é que ele sabia que a prata estava no ponto? Porque ela não podia passar do ponto. Quando ele conseguia ver o rosto dele refletido nela, então estava pronta, ele tirava da fornalha. Quando é que você estará pronto? Quando você refletir Jesus, quando suas palavras refletirem Cristo, quando o seu comportamento refletir Cristo, aí você estará pronto. E no ouro? No ouro, irmãos, a semelhança do aço, que tem que passar, eu acho que é de 1000 graus centígrados, para a produção do aço, 1000 ou 1500, quem é da siderúrgica aí deve me orientar, mas eu creio que é de 1000 a 1500 graus centígrados, sei que é acima, 1500, né? 1500 graus centígrados, para quê? Para que o ferro fique líquido e você produza o aço. Nesse processo, a escória sobe. E aí se faz necessário tirar a escória para refinar o aço, no caso. No ouro é a mesma coisa, você refina para tirar a impureza. Quanto mais fornalha, quanto mais calor, mais refinado fica, mais puro fica. Você acha mesmo que Deus, para te purificar, não vai fazer a mesma coisa? É isso que muitos não querem no cristianismo, porque eles querem ficar no ritualismo, como pontuei inicialmente. Eles não querem fornalha da aflição para moldar o caráter. O grande problema é que você quer servir a Deus com esse caráter misturado. Lembra o que João escreveu? 1 João 1, versículos 7 ao 9. Eu não anotei esse versículo, mas basicamente ele diz o quê? Que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. No caso aqui da natureza ruim, das práticas inconvenientes. Agora, diz o texto que ele diz que ele é poderoso para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Irmãos, uma coisa é o pecado, uma outra coisa é a iniquidade. Alguém pode pecar por uma falta de vigilância, tropeçou e pecou. E o que é a iniquidade? É o prazer de pecar. Porque a Bíblia diz que o justo não tem prazer no pecado. Mas tem gente que gosta de ser mal, mesmo sendo crente. Ele erra, mas ele fica rindo da pirraça que ele fez, do mal que ele causou, do choro da outra pessoa. Ele se sente bem, bem feito,
Ou, se aquela pessoa se dá mal, fica se gloriando. Ah, sabia, quero mais que ele se exploda, que ele se acabe. É o prazer de ver o mal do outro. Você já viu gente quando vê a outra sofrendo, ele ri? Ganha o dia, ganhei o dia. É como um certo cantor aí que, né, o pessoal chamava ele de maluco beleza, que disse que o dia que ele não perturbava uma pessoa, ele não ficava feliz. Ele tinha que perturbar alguém. Então, há pessoas que têm uma má índole. Ele gosta do mal. Bom, então uma coisa é Deus perdoar pecados, mas a outra coisa é Deus purificar a iniquidade. E para purificar a iniquidade, meu irmão, Deus vai te jogar na fornalha da aflição. Você que gostava de ver o mal dos outros, agora você está exatamente no mal que você desejou para os outros. E agora vamos ver como é que você lida com isso. A coisa é séria. Eu devo, e quando eu oro, eu percebo que eu ainda não modulo o comportamento de Cristo, que ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Angular é isso aqui, irmãos. Isso aqui é ângulo. Isso aqui, ó, pedra de esquina. Quem é construtor sabe que a parede, para ficar no prumo, você tem que fazer o ângulo aqui, ó. O pedreiro chama de prumada. Prumo, aqui, ó, no prumo, aqui no prumo. Então a parede do meio vai ficar perfeita. Você não vai fazer uma vida reta baseada nas suas ideias fora do prumo. Tem que ser na pedra de esquina, que é Cristo. Esse modelo que nós precisamos seguir. Então, algumas vezes você vai ver uma pessoa mesclada pregando. Tem um pregador aí que ele acabou caindo em adultério. Isso foi em rede nacional que o pecado dele veio nos anos 80, parece que foi. E ele acabava de pregar e dizia, isso é que mensagem, se gloriando dele mesmo. Quando esteve no Brasil, foi pregar, não sei se é no Maracanãzinho, ele perguntou, tá cheio? Sim, rapaz, está lotado. O assessor dele. Ele disse, esse povo precisa de mim. Entendeu? Perdeu o ministério dele, acho que no mundo inteiro, hoje está só nos Estados Unidos. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Se gloriou. Esqueceu que o Lúcifer caiu porque ele se exaltou por causa da sua beleza, por causa da sua formosura. Corrompeu a tua sabedoria por causa da tua formosura. Esse é o grande problema. Aleluia. Você não erra quando olha para Jesus, você erra quando olha para você. Quando você se torna um modelo, você é que tem a revelação, você é que é a pessoa entendida, você que é, como diz o Roberto Carlos, esse cara não sou eu. Roberto diz que é ele. Eu não sou esse cara. Então nós precisamos entender isso. Por isso que a Bíblia diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, porque é Ele que merece glória, é Ele que merece louvor, é Ele que é perfeito, nós não. Nós estamos aqui exatamente porque somos imperfeitos, e glória a Deus, porque pela sua graça e misericórdia, escreveu o nosso nome no livro da vida. E por mais fracos que sejamos, por mais imperfeitos que sejamos, porque afinal de contas isso aqui não é o céu, estamos caminhando para ir para o céu. Se alguém está pensando, olha, a igreja do Senhor tem que ser de pessoas perfeitas ou ignorantes, você está falando da sua igreja, não a de Jesus. Eu estava indo para o templo, e no meio do caminho, indo para a oração, eu estava reclamando com Deus. Gente, como que eu esqueci daquilo? E eu estava assim, Jesus, eu tenho 2 presbíteros lá que os 2 não valem meio, não é nenhum. Que vergonha aqueles 2, eles me matam de vergonha. Senhor, você já viu o que eles fazem? Cadê? Não vão na oração, chegam atrasados, eles são péssimos. E eu gostaria de saber que o Senhor vai fazer alguma coisa. Que tipo de obreiro é esse, Senhor, que está me auxiliando? Olha só, que coisa horrível, que vergonha. E aí de repente, eu ouvi, irmão, suavemente a voz do Espírito do Senhor no meu ouvido. Eu ouvi Jesus falar comigo no meio do caminho. Ele disse, você sabia que eu escolhi Judas? Você sabia que eu escolhi Pedro? Tomé? Ah, irmãos, sério. No meio da rua, diante de Deus, eu procurei um lugar para enfiar a cabeça. De vergonha.
porque eu queria pessoas perfeitas. A igreja não é, irmãos. Ela não é composta de pessoas perfeitas. Olha quem Jesus chamou. Aliás, ele tinha opção. Ele tinha opção. Achar alguém perfeito, mas ele tinha opção. Começa que ele me escolheu. Olha só o que ele escolheu. Glória a Deus pela vida da bispa, da minha esposa, que ela também me escolheu. Só lamento, mas me escolheu. Mesma coisa, Jesus olhou, o que ele viu em mim, irmãos? Nada. E por que ele escolheu? Porque ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou você acha que... Eu conheço crente que acha que ele escolheu porque Deus assim viu que ele era especial. Especial. É aquele hino que eu sempre falo. Ele está procurando o menor da casa, então ele vai procurar um anão. Jesus está procurando, porque o Davi era assim, era humilhado, todo mundo desprezava, aí Deus foi e escolheu. Ai, cuidado. Cuidado, não foi por isso que ele foi escolhido, não. Jesus escolheu por quê? Porque ele tinha predestinado. Larga de ser infantil. Deus escolheu só porque ele escolhe porque ele quer escolher. Tem alguém melhor ou pior? Não tem, irmãos. Ele escolhe porque ele escolhe. É graça. É um favor que eu e você não merecemos. Simples. Por isso que a Bíblia diz que o seu amor nos constrange. Hein? Sabe? A gente olha para pessoas assim que, na nossa concepção, isso aí já devia estar no lixo. Imagine o cara aí que tem aquele bumerangue assim mais fechado. Todo mundo quer que ele se perca, mas Deus não pensa assim. Bumeranguezinho mais fechado vai dar uma letra. Então, todo mundo, acho que eu vou dar liberdade para o algoritmo. Aí todo mundo quer jogar o cara no inferno. Ele mesmo disse que não quer ir para o céu. Claro, atualmente ele não vai mesmo não. Mas Deus pode transformá-lo com aquelas baboseiras dele? Pode, claro que pode. Ora, Deus não escolheu você e eu? Então, ou será que tem alguém pior ou melhor? Não é porque eu sou pior ou melhor que Deus escolhe, irmãos. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem o mais nem o menor, todos são pecadores, nesse sentido. Com mais ou menos pecado, você vai para o abismo do mesmo jeito, senão a receber a Cristo como Senhor. E não é por causa de número de pecados. Se o Hitler tivesse se convertido, estaria salvo. Se ele tivesse se arrependido dos seus pecados. Então não é por aí. Deus nos escolhe só porque Ele quer escolher. Ele é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Glória a Deus. Pai eterno, te louvamos e te engrandecemos pela vitória desta manhã de domingo. Na meditação da tua gloriosa palavra, aprove a ti, Pai, levantar uma geração de pessoas compromissadas com o reino, tratadas pelo teu santo e doce Espírito, que possamos ver a tua glória se manifestar e cobrir esta nação e as nações da terra, que nós possamos ser instrumento de bênçãos, por onde quer que passarmos. Akamanture mandashergia. Porque o Espírito do Senhor nos leva a entender que o Senhor está atento ao clamor da igreja na terra, e antes que a trombeta ecoe, um grande avivamento vai varrer a terra. O planeta será abalado por algo espantoso vindo de cima, vindo dos céus, e nós nos colocamos à tua disposição para estarmos, ó Deus, no campo de batalha, ajudando a tirar as vidas dos grilhões do inferno e adentrando-as no reino do Senhor. A palavra nesta manhã é: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, faz de nós instrumentos nas tuas mãos. Nos dá uma tarde de domingo abençoada, nos dê a condição de estarmos à noite cultuando a Ti novamente, para Teu louvor e glória. Protege-nos e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.